Olá, seja bem-vindo a mais um Music Daughters, o podcast mais pet da internet brasileira. Porque agora todo episódio a gente tem a visita de um pet. Contem sempre com o Raul por aqui. Exceto pelo podcast do Pet Covid. Meu Deus, cara. Volta do zero aí, vai. A gente podia... Vamos Olha a cara da Betânia. Olha a cara da Betânia. Ela ficou triste com a sua piada, Raul. Desculpa. A Betânia é a minha cachorrinha que está no meu colo agora, tá, gente? Muito bem. Estamos começando então mais um episódio desse que é o melhor podcast da história da Music Dot. Hoje vai ser o melhor programa, hein, gente? Eu estou profetizando que hoje vai ser o melhor programa. Amém, igreja, amém, a gente vai falar mais besteira de todas as vezes, porque hoje o assunto é completamente genérico e qualquer coisa. Mas é um assunto importante da gente conversar. Teremos muitas opiniões, muitas brigas, muitas intrigas. Então você que já chegou aqui, já dá o like. Ou já dá o dislike, que você já sabe que você não vai gostar, então já dá o dislike e depois você vê se você gosta ou não. Já deixa o comentário, se inscreve no canal, toda semana a gente tem esse podcastzinho de meu Deus. E para eu não dizer que não apresentei ninguém, porque eu tô deixando de apresentar as pessoas, eu sou Pedro Lopes, estou hoje aqui com Daniel Ribeiro, com Lucas Uti, com Mariana Soter e Betânia e Raul Mendes. Certo? Já vou deixar o mic do Lucas desabilitado, porque ele é o cara que gosta de semear discórdia aqui entre a gente. E hoje tem tudo pra ter muita discórdia, muito sangue, lágrimas e suor. Meu Deus, afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre qual é o papel do artista na sociedade. E se a gente for pensar no começo, realmente, num coliseu ali, ó, o artista era muito derramamento de sangue. Olha só. Que mente pensante, hein? Você viu só? Aqui eu fico sempre tentando fazer conexões que não tem nada a ver com o assunto, que é bem importante pra gente poder enrolar esse comecinho. Enquanto a galera vai chegando... Não, mentira, a gente pode já ir falando que não é live. Live a gente precisa enrolar um pouco no começo. Live. Aqui a gente pode começar a falar. Pra você que não assistiu ainda, na semana passada, a gente fez um podcast... em que a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, e eu tesourei todo mundo, cortei mesmo, falei que não ia falar, e que era para reservar para hoje, que ia virar um assunto específico, não teve jeito. Então nós vamos para esse assunto de hoje, sem deixar de comentar aqui com vocês, que justamente, vira e mexe, a gente está fazendo um podcast, daí tem uma ideia, de repente, de algum outro assunto diferente, blá, 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 mas você também pode deixar as suas ideias. Ajude-nos, faça com que esse podcast siga em frente. Outros podcasts vão te pedir para você ser membro do canal, vão pedir para você comprar não sei o que para ajudar a galera. A gente não tá pedindo dinheiro, não. A gente tá simplesmente pedindo a você que mande ideias. Mas caso queira mandar o dinheiro, a gente faz, sem problema. E a gente faz isso para você, né? Para quem? Para você. Ó. Meu Deus, quem não tá assistindo a gente tá achando isso daqui, esse momento muito estranho, que não tá acontecendo nada. Foi bonito, você assistiu que ver a dança do Raul. Não é? Faltou subir um tom aí, Mari. Não, é que não chegou na hora ainda de... Puta, verdade, desculpa. Já chega. Então qual é o papel do artista na sociedade? É fazer podcast? É cantar no meio do podcast, talvez? É entreter a galera? Quem sabe? O que é um artista? O que é um artista? Então, melhor ainda. O que é arte? Raul Mendes separou pra gente aqui um trecho interessantíssimo, pra vocês verem como a gente usa as maiores referências aqui do site significados.com.br. Nossa, vai ler com a voz do Cid Moreira, vai. Pra você falar que tava na Bíblia, pô. Significados. O que é a arte? A arte é a expressão de um ideal estético. Ou seja, de um ideal de beleza, através de uma atividade criadora. Tem bastante nisso, espera um pouquinho. É uma manifestação humana universal. Existe em todas as culturas, que produz coisas reconhecidas como belas pela sociedade. Uma obra de arte transmite uma ideia, um sentimento, uma crença, nossa, não tô uma vivendo emoção. Mas a arte também pode ter a finalidade transgressora, expondo ao mundo uma visão crítica e nem sempre agradável da realidade. Quer dizer, já se contradisse na própria, né? Porque ele disse que bela, considerada bela. Depois fala que nem sempre é agradável. Mas a beleza agradar todo mundo, né? Tentou Mas essa que é a grande questão. Boa, Daniel. Boa, perfeito. Chegou não no importa, beleza, não tem que ser belo. Não tem a que ser beleza belo. nem sempre é agradável. E o que é belo? O que é beleza? O belo é um artista, cantor,
certo? Ou é Então, um importante. guarda do manda-chuva. Também. Nossa, É uma agora letra- sim entregou a idade totalmente. Ou é Ou é uma letra dos secos e molhados. Né? Olha aí. Ou é Tem o a 7 bala. belo, né? Tem. Aí, ó. Então, na falta de um tem 7. Muito bem, temos a Que nem definição. Já Maroon tá aí, 5, ótimo. né? A primeira briga. A arte, então, ela produz coisas reconhecidas como belas pela sociedade? Não. Ó, Ô, Pedro, desculpa, eu tava no 7 Belo. O que você perguntou aí, mano? A arte, olha, a arte de atrapalhar um podcast. Caramba, não é. É porque foi muita coisa. O mano salcou do Alce One. É muita coisa pra mim, cara. Agora eu sou pai, eu tô colocando minha cognitividade em outras coisas. Essa hora da manhã. Agora que também já não tá mais tão de manhã. Esse episódio aqui já tá um pouquinho mais tarde. Uma obra. Não, eu adiantei. Que é uma manifestação humana universal que produz coisas reconhecidas como belas pela sociedade. Pela sociedade. Essa é uma complicação, né? Mas assim como está no começo da definição isso, talvez fosse algo que, de fato, as pessoas considerassem assim. Se a gente for pensar em período renascentistas, barrocos e tal, acho que essa talvez fosse a definição antiga de arte. Antiga. De tipo... de que as coisas têm que obedecer a um padrão estético X ali, né? Porque, Sim. afinal de contas, o que chegou pra gente foram as coisas belas, né? Tem uma herança Mas, grega, gente, né? a gente Muito desconstrói antiga. isso há muitas décadas já. Sim, graças né? a Deus, né? Exatamente. não, tô falando de então, eu acho que renascentismo, tô falando de centenas de décadas. Não, eu sei, mas eu tô falando da definição de arte que está escrita no seu computador em 2021. Eu acho que ela não cabe agora. No site tipo... Significados. Exato. Ó, uma coisa que eu acho que vale perguntar, assim, que você perguntou, o que é belo, né? Tem aquela história, né? Se a árvore cai na floresta e não tem ninguém pra ver, a árvore caiu ou não, tá ligado? Uou! Nossa! Entendeu? Então, sei lá, se a Caramba, gente mó a fim não de voltar acha... do zero. eu acho que tem que começar, começar do começo, Mas né? é assim, tipo, que você... Pode falar, mano, desculpa. Não, se essa caneca é... Aí entra a minha pergunta pra tentar responder o que é belo. Se essa caneca é bonita, mas nenhum de nós 5 aqui, a gente não acha ela bonita, ela deixa de ser bonita, ela deixa de ser o belo, eu digo assim, é o que eu quero dizer. Então, o belo é o que o coletivo atribui a um objeto, entendeu? A uma coisa da natureza, ou uma coisa que a gente faz, né? entendeu? É qualquer coisa. Tipo, o pôr do sol deixa de ser belo porque eu não acho. O pôr do sol tem que ser belo pra você assistir no Mirante. No Mirante o pôr do sol é bonito, mas na sacada do seu apartamento é feio. Ele deixou de ser alguma coisa? Depois falou pra cortar o meu microfone, né? E aí a gente tá falando então de... Vamos trazer então para padrões estéticos. Quer dizer que... Será que a arte, então, ela precisa estar dentro de padrões estéticos? Eu acho que a arte está dentro de padrões estéticos. Ela e gera também estética. sai de Não, mas para padrões ser estéticos. considerada arte. Ah, não. Não, mas ela disso gera que ele tá estética. falando. Não, ela quando ele gera falou que porque tem um grupo de pessoas reconheceu Reconhecido naquilo pela sociedade. alguma coisa. Mesmo Certo. que seja uma quebra de paradigma. Mas um grupo de pessoas reconheceu alguma coisa ali. E aí virou um novo paradigma. E aí? Ó, pra gente poder ter uma definição muito boa que não faz o menor sentido também, ó, porque daí tem o outro lado. Porque o dicionário é muito bom para fazer coisas que a gente não precisa. O próprio Google coloca como substantivo feminino, né? Veja se vocês conseguem definir aqui, ó. Habilidade ou disposição dirigida para execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Ou seja, dirigir. Falou tudo e não achei falou que tava nada. indo bem. Não, eu achei que tava indo bem. Esse final, pra mim... Esse final pra mim é tipo assim, se não. você conseguir dirigir, consciente. se você ligar o seu carro e dirigir, Se expressar conscientemente é uma maneira de arte. E aí, quando eu falo se expressar, pode ser pela voz, pelas mãos, pela música, pelo que for. E se não é consciente, não é arte, então. Isso. Se não é se dirigido... não é consciente, não é se arte. Ah, Olha lá, hein? Ou seja, a gente não vai chegar em conclusão nenhuma do que é arte, mas a gente pode falar sobre o papel do artista. Essa definição fala mal, ela meio que desvalida todas as formas de
de música, já que a gente está falando de música, né? Que tem improviso envolvido. Porque se é uma coisa que você estuda, né? O Raul sempre fala, você se mata de estudar para improvisar. Claro que quando você vai improvisar, inevitavelmente você está improvisando coisas que você... Não, mas é consciente. Você sabe que você... Mas de certa forma, você tá, de repente não vale porque foi inconsciente, porque na hora você fez um lick que você nem sabe o que era que você estava tocando, então não é arte. Assim. Mas teve um estudo ou uma maneira prévia de você experimentar os sons antes? Então já não é mais inconsciente. Não, mas a forma como você transmite as coisas é que está relacionado com a consciência ou com a não consciência. Não, porque você vai improvisar. Isso é que depende do ponto de vista. O improviso pode ter o ponto de vista técnico e o ponto de vista filosófico, por exemplo. Então eu vou improvisar em cima daquilo que eu estou ouvindo. Tudo bem, é o dicionário que eu tenho. Só que eu não sei o que eu vou fazer. Mas, gente, vocês têm que dar um passo antes. Não é tipo, eu não sei o que eu vou fazer. Vocês estão indo no depois. Tipo, eu vou improvisar. Já é arte. É consciente. Exato. Entendeu? Entendi, já é um movimento consciente, é verdade. Exato. Já é um movimento consciente, sim. De qualquer forma, e assim, consciente, controlado e racional. E obviamente que arte, a gente não vai conseguir definir nunca o que é arte, porque é isso. Vira e mexe, você vai encontrar uma pessoa fazendo um negócio que fala, essa pessoa tem um dom, tem uma habilidade, para mim ela é um artista, para o outro não é. Para ser arte precisa necessariamente ser mostrado para alguém também, né? Esse caso que o Daniel falou. Então, tem um monte de arte aí sendo feita todos os dias e que ninguém tá vendo. Então, falar que é uma forma de comunicação, talvez não, porque talvez não comunique com ninguém. Mas é uma forma de expressão, não sei. Enfim, a arte realmente a gente nunca vai chegar na conclusão. Porém, acho que a gente tem um pouco mais de ideia. Já que a gente não sabe o que é um artista, não tem problema. Não sabe o que é arte, não tem problema. Mas o artista é aquele que faz arte. Então, cada um se coloca como artista da forma. Ô Pedro, como posso dar um passo antes da gente ir pra esse aí, mano? Porque, de qualquer forma, independente do que você leu aí e tal, todos aqui como fazedores de música, a gente, de alguma forma, entendeu pra nós mesmos, a gente, de alguma forma, entendeu que o que é a arte, entende? Porque se alguém disser... Todo mundo sabe, mas ninguém sabe dizer o que é. De alguma forma a gente concluiu, assim... Pra gente mesmo, tipo assim, isso aqui é o que eu acredito como arte. Então, já até deixar bem claro que a gente vai responder qual é o papel do artista na sociedade, acreditando que é arte. Eu sei e acredito que é arte pra mim, o Raul pra si, a Mari pra si, Daniel, você, etc. Então, só deixando isso claro pra galera que não é que a gente não não é que a gente não entendeu que é arte pra gente mesmo. É que a gente tá trabalhando com uma suposta convicção de um site pra gente colocar sem colocar no ponto de um só, né? Então a gente vai dizer o que é arte a partir da Mari ou arte a partir do Pedro. A gente tá pra fazer esse jogo mesmo, senão a galera... Senão pode ser que tenha uma interpretação do tipo, tá, mas e aí, vocês? Como é que vocês se veem, então? Porque se a gente deixar uma interpretação, e não é isso que a gente fez, mas se a gente deixar uma interpretação de que a gente tá falando de qual é o papel de um artista na sociedade, sem nem acreditar no que pode ser arte, né? O que a gente fala não tem nenhuma convicção própria, e tudo que a gente falar tem muita convicção própria, mesmo que daqui a 10 segundos essa convicção seja outra. Sim, sim. A arte de falar, tá vendo aí, ó? O Lucas... Não, eu achei legal. Fazer esse disclaimer é importante. Arte de falar. Porque eu acho que a gente, só puxando do assunto que a gente veio então na semana passada, depois quem quiser dar uma olhada no podcast da semana passada, a gente falando... É óbvio, assim, acho que a gente não precisa ficar partindo do óbvio. O Raul levantou umas questões bem legais aqui pra gente ler, acho que é bem interessante a gente conversar. Mas a gente sabe, então, que logicamente ser um artista é você, de alguma forma, tentar se expressar através de alguma forma artística, enfim, de você tentar colocar coisas para fora dentro de um formato talvez não tão convencional, não sei. Mas que a arte tem essa característica, eu quero comunicar alguma coisa de uma forma um pouco diferente do que simplesmente dizer você é bonito. Eu vou lá e eu posso fazer um poema que eu faço uma onda em cima disso, né? Então, eu escrevo 5 frases que vão te levar para imagens do quanto eu te acho bonito, ou eu vou fazer uma música em que você vai sentir isso, ou eu vou fazer um quadro, ou eu vou fazer uma peça. Existem diversas formas de arte. A gente vai acabar falando um pouquinho mais de música, mas acho que o grande ponto que a gente parou
na semana passada, né? Era dessa questão do... Poxa, então o artista, ele comunica, ele é aquele que mostra uma forma diferente, talvez, de ver, de definir alguma coisa, mas ele pode ser uma pessoa completamente voltada 100% para a sua arte. Então, o meu objetivo é simplesmente comunicar e eu estou me lixando para o resto. Estou me lixando se alguém gosta de mim, se não gosta de mim, se eu estou vendendo, se eu não estou vendendo. E a gente estava discutindo sobre isso, sobre o outro lado de ser artista, que, por outro lado, é uma profissão, né? Pode ser uma profissão, na verdade, né? Não necessariamente todo mundo leva dessa forma. A gente vive num mundo em que os boletos chegam, independente do que você acredita, os boletos chegam e você precisa pagar as contas. Então, o papel do artista, do músico na sociedade, a gente vai focar bastante no músico, como fazer essa balança, né? Então, o papel do cara é simplesmente levar o que as pessoas gostam, o papel da pessoa é fazer aquilo que ela quer comunicar e quem quiser gosta de qualquer forma. Como que fica essa coisa, eu preciso me encaixar num padrão, porque se eu me encaixar num padrão fica mais fácil de eu ganhar o dinheiro, de eu resolver esse problema, ou não vou me encaixar em nenhum padrão e até onde não me encaixar em nenhum padrão se torna um padrão. Né? Então, enfim, o papel, o que a gente de fato está fazendo? A gente quer entreter as pessoas, a gente quer mudar a vida das pessoas, a gente quer que elas enxerguem as coisas de uma forma diferente. Tudo isso de uma vez. Como que vocês veem? Como que a gente vê a arte? Manda ver, Daniel. Eu acredito que tem várias funções diferentes. Acho que tudo isso que você falou faz parte. E aí, que nem o Lucas falou, acho que cada um de nós vai ter aspectos dessa, né, pluralidade, assim, de elementos da vida que a arte toca, que vão ressoar mais, né? Eu, pessoalmente, quando eu comecei a ouvir música e aquilo começou a mexer comigo assim, de uma forma que eu estava mais consciente, eu falei, caramba, eu gosto disso, eu gosto daquilo, sabe? As músicas que eu ouvia, elas tinham um quê de... Às vezes de crítica, às vezes de... Eu gostava, desde moleque eu gostava de Pink Floyd, então sempre era uma música que estava questionando as coisas, assim, né? Não acho que questiona... Bom, vai em várias direções, tinha questionamentos políticos, sociais, né? Culturais e tal. Assim. Então, eu pessoalmente fiquei apaixonado pelo veículo, sabe, de ideias, porque era uma coisa que eu gosto de fazer, sentar e discutir, conversar sobre essas coisas e tal. E, ao mesmo tempo, eu fiquei apaixonado pela parte abstrata, assim, que tipo, se fosse uma música do Pink Floyd com o pessoal cantando Yellow is the Gary Wow, sabe? Sem letra, se não tivesse letra, fosse Yarayô, aquilo também achei que isso era uma letra já. Mas assim, eu digo assim, o lado da música instrumental, né? Que todos nós aqui, a gente tem, né, a música instrumental faz parte da nossa vida também, né? E então fica mais abstrato, assim, o que você está comunicando quando não tem literatura escrita, né? De escrita da linguagem, da língua falada, né? É explícita, exatamente. Então você vai ver a música do Pat Metheny, Last Train Home. E tá, adoro essa música, é super legal. Ele tá tentando fazer, talvez, não sei, não conheço o Pat, não sei o que tá pensando, mas eu imagino como o nome da música é bem descritivo e bem Last Train Home, né? O último trem indo para casa. Então, você imagina a estação no fim do dia, sei lá, sabe? E o último trem que tá indo para esse lado abstrato mexeu comigo, assim. Na verdade, essa música aí é uma versão de Trem das 11. Mas, Dani, esse lance de você imaginar o trem nem é abstrato. Aí ele já te passou, já acabou te passando uma imagem, você já está traduzindo ela, né, de alguma maneira. Né? Tentando encontrar uma referência. Exato. Na faculdade, eu tive um semestre de artes. E foi, assim, muito desafiador para várias pessoas da minha turma, para todos nós, na verdade, né? Conseguir desassociar
a arte de algo que a gente consiga traduzir com figuras, sabe? Ah, não, mas essa música, ela tá descritiva, você escuta o farfalhar das árvores. Não, cara, aí você já trouxe para alguma figura, você já trouxe para alguma coisa, ou seja, né? Gostou? Já gastei hoje minhas palavras. Não, mas o que eu quero dizer é que é interessante, por exemplo, o exercício que todo brasileiro, pelo menos que tem um pouco, né, mais ou menos a nossa idade, já viveu, né, de tipo consumir músicas, por exemplo, que você não faz ideia do discurso, né? Porque a gente consumia música em inglês e tipo não sabia uma palavra de inglês. E aí a pessoa cantando, tô falando de voz, né? A pessoa cantando te passava aquela emoção, você conseguia traduzir a sensação, sei lá, né? Você conseguia se envolver com aquilo e com a instrumentação. Então é uma maneira, né, também. Você não precisa estar consciente de tudo para conseguir absorver a arte, né? Para conseguir apreciar, né? E é legal, que bom, né? Mas a arte, eu acho que é a interpretação individual de cada um sobre uma obra. Sem dúvida. Por isso que tem o lance do belo ou do não tão belo, assim. Porque é individual. Você pode gostar do Michael Jackson e eu posso não gostar do Michael Jackson. Da música Michael Jackson, ninguém pode não gostar. Pode, mas essa é que é a questão. Pega outro exemplo. Não, eu acho um bom exemplo. Chama outro menino. Saúde. Obrigada. Só falta o Lucas falar do Projeto Guri agora. Aí, cara, o Projeto Guri me ensinou muito sobre o que é arte, inclusive, aproveitando esse gancho do Raul. Eu não tinha pensado no Guri ainda, mas pensando no Guri agora, muito obrigado, Raul. Você imagina ter que lidar com 50 crianças e trabalhar música com elas e temas que a gente nunca nem tinha ouvido na vida antes e fazer aquilo com emoção. Tinha todo um tipo de conversa e uma estrutura muito bem desenvolvida dos professores, que inclusive me trouxe a acreditar que hoje, eu acredito muito nisso, assim, que a arte seja esse processo, todo esse processo que acontece entre o sentimento e o cognitivo, sabe? Dentro desse trajeto, tudo que acontece ali é arte, porque a gente fica meio que num buraco negro tentando tatear o que é isso que a gente está sentindo, e aí a gente acha uma palavra para expressar um sentimento. Às vezes não é para propor para o outro que o outro sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Muito pelo contrário, às vezes a dificuldade que uma pessoa tem em falar é porque ela quer muito achar uma expressão correta na língua dela para fazer com que o outro sinta exatamente o que ela está sentindo, né? Inclusive... talvez seja um lado muito psicanalítico isso, mas até o jeito irracional que a gente acha de, às vezes, numa discussão, por exemplo, o jeito de a gente brigar com o outro é para dizer pro outro que você está me fazendo sofrer, por isso eu estou te fazendo sofrer. É um jeito que você acha de tentar se comunicar, e eu não estou falando que isso é arte, estou dando um exemplo da quantidade de coisas que acontecem dentro da gente entre o processo do emocional e o cognitivo. Mas é óbvio que dentro da cultura de cada espaço geográfico existem formas, né, diferentes. Existe uma língua diferente, existe um sotaque diferente, existe uma música diferente, existe um jeito de pintar diferente, existe um jeito de se vestir, existe um jeito de cozinhar diferente. E aí, de acordo com a sua sociedade, com a sua geografia, você vai tentando achar, dentro daquela possibilidade cultural que você tem, mostrar o que é que acontece dentro desse trânsito entre o sentimento e o cognitivo. Porque parece que quando é sentimento, é meio bobo, assim, né? Meio você não sabe o que você está falando. Parece que quando já está no cognitivo, você tá racional demais, assim. Então acho que o papel da arte é tentar mostrar, seja como for, esse processo que acontece entre o sentimental e o cognitivo. Eu tenho trazido a vida inteira muito isso para mim, e a bateria é um instrumento musical que melhor me dirige dentro desse processo, assim. Então, por isso que quando se fala de estética, para mim a percepção de arte, quando se fala de, não de estética, mas de propositar uma estética, sabe? A gente vai deixar uma estética de propósito aqui, esse vai ser o propósito, é atingir essa estética, talvez. Isso, Mari, obrigado. Vou ficar sendo até meio
meio tendencioso, né? Tipo, tendencioso mesmo a que a pessoa chegue àquele processo. Talvez a pessoa tenha se desligado desse funil, dessa travessia que existe entre o sentimento e o cognitivo e ido para qualquer outro lado. Mas talvez a arte seja isso e atingir esses lugares, conseguir expor esses lugares seja o que mais dificultoso tem, né? Mas tem um problema nisso tudo. O artista necessariamente precisa se propor a atingir esses lugares, né? Que eu acho que essa que é a grande questão. E às vezes a gente tem muito no artista, na pessoa, um espelho que, na verdade, a pessoa às vezes não se propõe aquilo, né? Tem um lance que eu lembro também na faculdade que falavam muito que a música, a arte é reflexo do momento que a sociedade está vivendo. Ou no momento que a sociedade está vivendo, eu estou falando de uma forma muito pessoal. Por exemplo, o Daniel que falou do Pink Floyd. Quando que você começou a gostar? O que você estava vivendo naquele momento? Você se identifica com as coisas da qual você tem mais proximidade, né? E não necessariamente o artista tem o papel de transmitir algum sentimento com aquilo. O que eu quero dizer é, ele não precisa pensar em fazer... eu vou... sei lá, vou compor uma música com uma temática triste, vou colocar uns acordes assim, vou colocar uma letra assim. Não, ele simplesmente fez a música, pode ser que ele tenha pensado nisso ou pode ser que não. E acho que às vezes a gente coloca essa obrigatoriedade em cima das pessoas, dos artistas, né? Então acho que o papel do artista é muito complicado da gente definir assim, e a arte em si é difícil da gente falar também, de ter um lugar para ela, assim, de falar, é isso. Eu acho que o lance da arte realmente ainda está... Por todas as conclusões que a gente está tentando elaborar aqui, os pensamentos, né? Eu acho que está mais partindo de quem vê do que de quem expressa, na verdade. Você sempre vai se expressar de alguma maneira, tal, bela ou não, ou que faça sentido para você ou não e tal. Agora, você ter alguém que aprecie ou um grupo de pessoas que possa chamar aquilo de arte é que faz aquilo arte, talvez. Exato. Tem uma vez na faculdade... Isso volta para a primeira definição que o Pedro deu. Desculpa, Luiz. Que você tem que ter um aval de um grupo, assim, sabe? Talvez. Uma vez uma aceitação, né? Na faculdade falou que, tipo assim, tá, beleza, você é um artista, mas você precisa entregar um trabalho. Você vai esperar vir essa inspiração, você vai esperar passar por todo esse... Não, você tem já uma técnica na sua mão que você desenvolveu para conseguir chegar naquele determinado final. E eu acho que isso não anula a arte. Porque, assim, quando você bate o dedinho do pé no canto do sofá, que você sente dor, e igualmente você expressa a dor quando você perde um ente querido. E você diz que você sente dor. Igualmente é um dedinho. Então, existe uma limitação humana do que a gente consegue chamar as coisas que a gente sente, né? Tem uma hora que fica inexprimível. Você não consegue mais dizer... independente de quantos idiomas você domine, tem uma hora que você não consegue mais exprimir aquilo e dizer o que de fato é aquilo que você está sentindo. Então eu acho que problema nenhum você visitar qualquer um desses autoconhecimentos para produzir uma coisa que você queira. Pô, quero produzir uma música de amor. E você sabe qual é o lugar técnico que você sabe qual é o lugar que você precisa visitar em você para saber qual é o sentimento que você quer, né, dar. E a técnica que você vai usar. E eu também não acho que isso exclui a arte, sabe? Eu acho que a arte não precisa vir só daquele momento de tipo... O céu se abriu e eu recebi essa iluminação. Você tá falando da produção, né? Da produção. Porque a música, por exemplo, se a gente pegar a história da música, inicialmente a música era uma comunicação do homem com a criação. Aí a gente tem as músicas de trabalho, com o criador, enfim. A gente... é a criação, no caso. Verdade. Desculpa. Depois a gente tem as músicas de trabalho, por exemplo. Tudo isso é arte? Isso tem a ver com a sua definição da arte. Então, como que a gente pode saber se ela exprime um momento ali cultural, social, onde ela está inserida, né? Eu queria faltar uma coisa que o Lucas falou, porque eu acho que, tipo, meio que matou... respondeu o podcast, tá ligado? Ele falou aquela linha, assim, entre a consciência... a consciência e o inconsciente, assim.
aquele lugar no meio do caminho onde existem coisas que são necessárias para o ser humano, que o ser humano é um ser intelectual, né? A gente pensa, faz conclusão né? E a gente aponta para uma direção e mede, preciso fazer tal, e vai e faz, né? A gente inventa roda, a gente inventa máquina, faz caneca, né? Faz computador, que seja. Ao mesmo tempo, eu me relaciono com as coisas de uma forma que não é muito compreensível também, né? Sei lá, eu me apaixonei pela minha esposa. Pessoa errada. Pela pessoa errada, Daniel. Por que eu tenho um cachorro em casa, né? Por que eu tenho um cachorro que gasta o meu tempo, gasta o tempo da minha esposa, seu dinheiro. Sabe? Gasta o nosso dinheiro. Às vezes eu tenho que, deixa eu parar isso aqui que eu preciso descer para andar com o cachorro, porque senão ele vai explodir, para ele fazer um xixi, sabe? Porque eu olho pro bicho e a gente tem uma relação afetiva ali, né? Então, e isso não é uma coisa muito explicável, né? Não é explicável. Eu acho que o ser humano sempre está... acho que é uma coisa que é tipo... como é que diz? A gente não quer só comida, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Diversão e arte, isso. A gente tá... Como é que é? Aquela música do Metallica que fala Hardwired to Self-Destruct, assim, né? Que a humanidade meio que tá tipo... A gente vem de fábrica pronto para se destruir, né? Mas a gente também vem de fábrica com um anseio por uma coisa que a gente não entende. Isso é uma coisa que eu acho, né? Que eu enxergo isso nas pessoas. E não de hoje, acho que desde sempre. Acho que é uma coisa da natureza humana, né? Se a gente pegar 500 anos atrás Shakespeare e indo para trás, você vê, tipo, era a mesma coisa, sabe? O ser humano era o mesmo ser humano, com as mesmas dúvidas, com as mesmas raivas, entendeu? Com as mesmas felicidades necessidades e a arte, eu acho que aí talvez seja o papel do artista e não necessariamente do músico, né? Mas qualquer artista é tentar fazer o que o Lucas falou, que o veículo dele é a bateria, para ele se conectar com esse lugar dele. Abstrato, talvez, né? Mas o papel da arte talvez seja realmente trazer para todos, para quem faz e para quem consome, né? Que a gente estava falando de produzir e de consumir e tal. Esse meio de campo, entendeu? Criar uma mídia, um meio, um ambiente, alguma coisa que consiga conectar o absurdo, que não é nomeável, assim, né? Sem querer ser muito Lovecraftiano, assim. Mas com isso, e eu acho que todo mundo precisa disso, sabe? Talvez isso não seja uma necessidade basal do ser humano, não é comida e teto, sabe? Mas é uma coisa que a gente precisa, inevitavelmente. E aí, se isso não é uma prioridade da sociedade, eu acho que tem ecos assim, terríveis, assim, né? Na cultura e no comportamento geral das pessoas, por falta disso, assim, por falta de exposição a esse nosso lado que não é tangível, né? Desculpa, foi 10 mil anos. Mas eu achei que você matou, cara. Você falou muito forte esse negócio desse do... É que eu tô tentando também responder a pergunta, que qual é o papel do artista. Né? Pode, exatamente. Também pode ser raso. Também que eu tô tentando... Pode ser tudo e pode ser nada. Eu tô tentando responder a pergunta de qual é o papel do artista na sociedade, me vendo como sociedade. Sabe? Me vendo como sociedade, assim. Quando eu olho pros artistas que eu admiro, o que eu espero? Porque eu acho que se a gente olhar de um lugar do artista, a gente fica muito assim, eu não devo nada pra sociedade. Eu não deve mesmo, assim. Eu acho que, sinceramente... O papel do artista na sociedade, melhor dizendo, eu acho que a sociedade não deva esperar do artista aquilo que ele espera de um político. Entende? É diferente. O artista não presta, na minha opinião, um papel, um serviço para a sociedade. É injusto. Mas o que você espera do artista? O que você tem que esperar do artista? É arte. Exato, mas é impossível. Não dá para você me ligar e falar, cadê a minha música? Por que você não me alegrou hoje? Está faltando... Entende? Existe uma outra, né? Uma outra relação. Não uma coisa de obrigação, assim, e tal. Então eu fico muito aqui do lugar da pessoa que admira um artista, só que tem esse anseio. Ao mesmo tempo que não existe, que eu sei que como artista não existe isso, da mesma forma eu anseio. Sai o disco de um artista que você gosta, falando de música, e às vezes a gente fala, não é que eu esperava. Que louco, né? Tipo,
Se você gosta da arte da pessoa, como você tem coragem de dizer não é o que eu esperava? Porque de alguma forma a gente tem essa relação com o ídolo, o artista, que ele vai sempre entregar pra gente de acordo com a nossa necessidade, né? E aí, às vezes, pra sociedade, o papel do artista na sociedade, pra sociedade, e me vendo aqui do lado da sociedade, talvez seja essa entrega dessa necessidade mesmo, mano. Eu estou necessitado Entretenimento é arte? Acho que pode ter elementos de arte no entretenimento. Assim. Não, o entretenimento pode se usar da arte, né? Acho que é isso mas é diferente ou é a mesma coisa? Porque aí também, pelo que você está falando, Lucas, é um lugar completamente diferente do que o Dani estava falando, por exemplo. Né? Uhum. E acho que a gente aqui conseguiu se identificar dentro dos dois tipos de percepção, assim, né? Consumindo as duas coisas. Né? Às vezes um ponto na parede que o cara fez pode te representar um negócio super que te ligou com algo que você não sabe o que é, enfim, whatever. E às vezes é o disco que tá dentro de uma estética que você já conhece e é aquilo que você tá esperando, aí o cara faz e você não tá ligado, você não tá preocupado com a expressão do que ele quer dizer, como aquilo vai reverberar na sua alma. Não, você tá preocupado com a estética, você tá preocupado com... É um outro tipo de expectativa, que eu acho que tem mais a ver com entretenimento, de repente, do que com arte em si. Mas também é uma opinião. Sim. Não. Eu acho que você tem um ponto super válido aí, Mari. E aí a gente pode entrar... Desculpa, fala. E a gente pode entrar num assunto que a gente levantou no último podcast, que é sobre as letras das músicas, né, como elas são entregues. Quer dizer, então, que porque o Chico Buarque falava de chifre com várias figuras de linguagem e o cara do sertanejo hoje fala diretamente, um é mais arte que o outro, por exemplo? Uhum. Quando a gente fala de arte, me vem craft na cabeça, né? A gente liga a palavra arte com habilidade, né? Então, tipo, qual a maneira mais elaborada, né? Esse cara é um artista do skate, é o cara que, tipo, dá 500 flips, sobe na parede e volta, né? Quer dizer que o cara não tem sou muita eu habilidade. subindo num skate caindo, né? Então, quando o cara do sertanejo faz uma letra que você fala, isso aqui a minha avó escreveria. Eu considero que eu tenho uma habilidade que eu escreveria algo muito similar, porque não parece nada muito difícil ou rebuscado ou algo, entender, muito elaborado. Aí a gente, né... não quer dizer que não seja arte, até porque a gente não definiu isso aqui. Mas digo que dá menos trabalho e a gente consegue se relacionar, né? Entende? Uhum. Eu não sei muito bem... Desculpa. Vai lá, mano. Eu não sei muito bem como definir um negócio que você falou, que me lembrou aqui. Simples e complexo não necessariamente são elementos qualitativos. Né? Uhum. Tem coisa complexa que é muito boa, coisa complexa que é muito ruim, coisa muito simples que é muito boa e coisa muito simples que é muito ruim. Mas pode ser genial ou não. Exatamente. Existe o simples e genial. Existe o movimento nas artes, na música também, do minimalismo. Era de fazer pouco, né? Ou sei lá, se a gente falar em pintura, o Miró, que tem as cores, pouquíssimas cores, né, super primárias, uns desenhos super... que ele estava se propondo a tentar desconstruir toda a educação artística dele para, tipo, pintar que nem se ele fosse uma criança. E eu digo entre aspas, assim, porque ele sabia que era impossível, né? Era uma meta, intangível. Mas Eita, esqueci o que estava falando. Até o dadaísmo, se você for pensar, que é aquele movimento sobre... que foi realmente um protesto, né? O dadaísmo que foi um protesto artístico, do tipo, o que é arte? Tudo pode ser arte? Qualquer coisa. Essa privada pode ser arte. Né? Esse pinico pode ser arte. Né? Então, enfim... então tem a ver com isso, né? Mas eu acho que pensar na qualidade do texto é uma coisa meio arrogante, né? Sim. Que tipo, quem vai julgar então? Então quer dizer que precisa ser elite para apreciar a arte, né? Não tem nada a ver. Mas... Então, não, mas eu acho que o lance da arte, ele é parecido com o que te faz rir. E eu já vou ligar as coisas. É o inesperado. É uma coisa que mexe com você, choque, no momento que você não estava esperando, de uma maneira que você não imaginou, de repente. Que sai do seu imaginário porque vai para outro lugar. Então, de repente, é uma pessoa que traz isso, esse diferente. Aí você fala, pô, isso é arte, sabe? Isso. Pode ser também. Tem uma coisa que a Mari falou,
Eu tô tentando lembrar porque passou uma moto aqui acelerando toda e roubou minha atenção. O motoqueiro fez uma arte comigo, então agora... Né? Arte. Foi inesperado. Não, mas enquanto você vai lembrando... Então, manda. Puta, Pedro, agora você me fez escrever, mas eu lembrei, ó. Existe uma coisa que talvez tenha sido um pouco deturpado, que é isso que a Mari tava falando, né? Parece que o cara que sobe no skate e faz 1 milhão de coisas, ele é o artista. E aí a pessoa que só faz uma coisa, ela é um mero skatista, né? Parece que as pessoas também distanciaram muito o artista do humano, assim, sabe? Então aquele cara é um artista, todos em silêncio, vamos ouvir. Sacou? Tipo, nossa, ele vai falar. E eu acho que isso se misturou muito, falando de Brasil, isso se misturou muito com essa ambição eurocentrista que a gente carrega da nobre arte, né? Do que é a arte dos inteligentes e o que é a arte de todos os demais. Dos meros mortais. Dos meros mortais, assim. Então, quando você ouve bossa, você é um gênio. E o samba já estava fazendo o que já estava fazendo há muito tempo. Então, e aí a gente começa a desconectar. Eu acho que é nesse lugar também, em várias instâncias, em várias situações, na vida toda, em todos os lugares do mundo, mas talvez nesses lugares a gente desconecta a arte do ser humano e começa a colocar outra coisa envolvida que talvez não seja arte. Eu acho que esse é o único momento... Talvez eu não saiba dizer o que é arte, mas talvez a única coisa que eu teria coragem de dizer que não é arte é isso. É quando a gente desconecta do ser humano. É quando a gente coloca uma completude meio que endeusada, e aí poucos tocam aquilo, e aí os demais que não podem fazer ou que não podem, teoricamente, dizer ou expressar que se entende aquilo ou não, ou até se identificar, né? Como a gente acabou de falar, às vezes a pessoa toca uma música e você fala, o ponto na parede é exatamente isso. É bem o lugar da risada. Às vezes a pessoa fala uma coisa... A gente é apaixonado por uma pessoa, a pessoa diz um te amo ou eu gosto de você num exato momento que você nunca esperava e você fica, tipo, abobecido e chove doce do céu e você fala, caramba, cara, como assim? Né? É um lugar muito... na cara do... É um lugar... E você fala obrigada, a pessoa fala te amo, você fala obrigada. Enfim. Você também é muito cheirosa. Você é bem legal. É que tem justamente os caminhos diferentes, acho que tem essa apreciação, né? Porque eu acho que assim, também a gente não pode ir por um lado de que só porque uma pessoa não tem a erudição, que ela não vai ser capaz de compreender uma arte erudita, certo? Porque justamente, eu acho que é isso que o Lucas também está dizendo. Se a arte, ela é arte, se ela é bem feita, ela pode conectar com qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer jeito, né? Mas, sem dúvida, existem jeitos diferentes de você apreciar a arte. Acho que, para mim, o ideal, né, a arte que me tira de mim, muitas vezes é aquela que eu consigo perceber tanto essa coisa que eu não sei explicar, quanto coisas que eu consigo explicar. Então, né, quando eu particularmente escuto uma música uma composição do Tom Jobim com letra do Chico Buarque, com César Camargo Mariano tocando piano e Elis Regina cantando, tem alguma coisa que acontece ali que eu não sei dizer o que é. Alguma coisa que me leva no meu coração. Acontece no meu coração. Mas tem outras coisas que acontecem ali que eu sei dizer o que é. Eu falo, cara, não, isso aqui é genial porque, cara, eu não teria a capacidade de ter feito isso. Daí entra o que a Mari estava falando, da técnica, né, envolvida naquilo. Então a técnica também é algo que nos chama a atenção. É que a gente não pode achar que a técnica é imprescindível para sermos tocados. Mas que a técnica por si só também pode nos tocar, também pode, né? Também pode, simplesmente o prazer disso daqui é porque, cara, é muito difícil, é muito rápido, né? É o que a gente vê aí, hoje em dia, então, é o que mais acontece nos reels da vida de um músico, né? O prazer daquilo é você ver a coisa que tá muito rápida, porque tá numa velocidade que eu não consigo fazer. Esporte é arte? Não, é esporte. Depende de quem faz. Só quero largar a bomba. Tem um canal chamado Arte 1 e outro chamado Sport TV, então não é a mesma coisa. Não, porque será que tocar a guitarra pelo simples fato das escalas tá super, hiper, mega rápida e apreciar isso? Tá mais próximo da onde? Da arte ou do esporte? Então, mas ao mesmo tempo esporte, também um jogo de vôlei pode me levar nesse mesmo lugar que uma música. Então, mas aí, é muito louco mesmo. Mas aí é isso que eu acho que é o legal. Não é chamar o vôlei de arte. Não é chamar essa coisa de ficar fazendo as escalas absurdamente de arte. É chamar de arte o que você está sentindo, o procedimento, o processo que você está passando naquele momento. É artístico o processo que você vive.
quando você tá vendo um jogo e de repente você é roubado pra uma outra época da sua vida e você, em 2 minutos, ou até menos, às vezes em 5 segundos, você vive uma outra vida. Parece que você fala, caramba, o que aconteceu? Então quem fez arte foi você, não foi o vôlei. Exato. Então é isso que eu tô falando. Por isso que não se distancia. Por isso que eu acho que é feio quando a gente distancia a arte, coloca nesse lugar que o Pedro tava falando, só quando é técnico demais que é arte. E eu não acho... Eu não tenho problema nenhum quando você domina uma técnica para produzir alguma coisa. Teve até uma discussão que eu e o Raul, a gente já entrou sobre arte e artesanato. Então não acho problema nenhum quando você tem a técnica na sua mão para produzir aquilo. Porque exatamente... A galera foi só jogar um vôlei e você tá lá tipo, caramba. Então, mas as pessoas, elas procuram a técnica exatamente para poder trazer algo novo e diferente. Não necessariamente quer dizer que quem traga algo novo e diferente vai precisar da técnica, entendeu? Então, eu acho que o lance que você falou sobre conectar humanos, a arte, não existe arte para animais, não existe arte. A arte é para humanos, só a gente consegue apreciar isso, né? E de conexão de um com o outro, né? A arte é uma coisa que tem isso, né? Então eu acho que pode surgir dentro da sua cabeça, vendo um jogo de vôlei que não está expresso como arte, mas você identificou como arte, né? Exato. Então acho que tem mais a ver com uma perspectiva humana, né? Exato. Nossa. Enfim, não, eu entendi, Mai, porque eu tenho uma... Tipo assim, eu treinei jiu-jitsu por muito tempo e assim que podendo eu vou treinar de novo. E pra mim é uma questão muito pessoal. Artes marciais é uma questão muito pessoal. Eu já sofri um pouco com claustrofobia e é desesperador, assim, pra mim. Eu tô no quarto fechado e tá tudo bem. Uma vez na faculdade, inclusive na Uni Santana, eu fiquei uns 15 minutos dentro do elevador. E eu precisei Ainda muito... bem que aquele elevador já caiu 3 vezes. Só um Ainda bem que eu parênteses. fiquei preso, né? E aí... Eu precisei muito da habilidade que o jiu-jitsu me deu pra conseguir controlar o meu emocional ali dentro. Não tem nada de artístico nisso. Aonde tá o artístico pra mim? Não estou falando que talvez arte, mas aonde tá o artístico pra mim? Toda vez que eu estou numa situação muito difícil, eu procuro dentro de mim toda a calma que eu puder ter pra lidar com aquela situação difícil. Toda vez que no jiu-jitsu eu estou numa situação de perigo, de risco, eu preciso fazer esse processo que é artístico, que é viajar entre uma posição desconhecida em mim até o meu cognitivo, para trazer o máximo, entende? Isso que eu queria dizer, assim, quando a gente tava falando de esporte, que às vezes o vôlei te rouba, tal, mas o artístico que eu vejo no esporte e tal, é esse lugar que é muito pessoal e seu, lugares que a gente atinge, ou como acontece num filme, às vezes é um filme super sessão da tarde, que é um filme pra... E você acha, não tô querendo dizer que é menos, tá? Não quero dizer isso. Mas que você vê uma coisa extremamente artística dentro daquilo. Eu tava falando com o Daniel uma outra vez e pra finalizar, que tudo pra mim que é audiovisual é entretenimento, cara. Eu sou nerd demais pra ficar tentando ver a borboleta e falar, olha, o cara quis dizer isso. Não, já desencanei faz tempo. Eu quero assistir filme pra sentir medo, quero assistir filme pra rir. Só que é muito louco que eu não consigo, depois que eu tenho qualquer sentimento forte com algum tipo de filme, de desenho, de qualquer coisa audiovisual, eu não consigo me desligar daquilo, tanto que vira uma referência. Então, por mais que seja um entretenimento pra mim, existe um processo artístico que aquilo causa em mim, que aquilo instaura em mim, né? O silêncio artístico. Não, uma coisa que eu penso muito é sobre a técnica, eu acho que bate um pouco com isso que você está falando, Lucas. Entretenimento eu não arte. tenho que entender, né? Oi? Entretenimento é arte. Entretenimento é arte. Sim, entretenimento. Talvez seja arte eu acho de entreter. Mas e o artista? Eu quero saber do artista, né? Tá, vamos lá, Daniel, Porque... desculpa, perdão. Eu fui num museu uma vez, eu não manjo nada de artes plásticas, assim, né? E aí eu fui num museu... É mó burro, uma mancada. Aí eu tava pensando assim, tá, eu conheço um quadro ou outro famoso, ou um que eu acho legal e um que eu não gosto, e eu não sei por quê, porque eu nunca estudei história da arte, nunca estudei artes plásticas, nunca, né? Então, não sei. Aí eu fiquei assim, até que ponto eu gosto de uma coisa porque eu sou sugestionado ou porque ela realmente mexe comigo como objeto artístico e me gera, então, né? Alguém fez a arte de verdade e não só um quadro famoso. E aí eu tenho essa reação que o Lucas está falando. Eu vivencio a arte, porque estou recebendo aquilo, tá mexendo, tá me levando para algum lugar, né? Aí eu comecei a andar nessa galeria assim, de arte sem olhar o nome dos pintores, tá ligado?
porque eu não conhecia, eu não sabia. Aí eu falava, cara, esse eu gosto. Aí eu ficava olhando, por que eu gosto? Não sei, olha e pensa um pouco, sabe? Aí eu, nossa, aquilo eu achei bonito, aquilo... Quem que era? Aí eu, pô, era Monet, tá ligado? Esse cara é um pouquinho ninja, né? Assim, mas aí eu me senti bem de não estar olhando pro quadro do Monet e falar assim, isso é bom porque é Monet, tá ligado? E sim porque eu olhei e tipo assim, tá ligado? Então acho que nesse sentido também tem aquele negócio da expectativa do disco que você não gostou e tal. É que eu acho que a gente chegou também... A gente chegou num ponto de sociedade em que a gente é bombardeado 24 horas com as coisas, né? Então, a gente tem... Você, teoricamente, pode ver arte o tempo inteiro, você sempre tá tocando uma música, sempre tem uma imagem, tem uma coisa incrível, tem um filme, E, no fim das contas, isso também tira um pouco da nossa... Porque a gente está falando dessa experiência, né, da arte, de você sair do seu cognitivo, né? Só que, obviamente, que você não vai fazer isso com tudo, né? Então, por N motivos, por causa do seu dia a dia, por causa do seu estresse, vai ter coisas que talvez se você vê hoje vai te tocar. E se você vê daqui uma semana, você vai falar, nossa, por que eu gostava disso daqui? Parece que não faz o menor sentido, não corresponde. Então existe uma coisa também, essa experiência transcendental da arte que não vai acontecer o tempo inteiro, né? Mas que muitas vezes... Quero dizer o seguinte, a gente pode consumir arte também sem necessariamente estar esperando o tempo inteiro ser elevado. Então agora é o meu momento arte. Agora é aquela hora em que eu vou ser levado a um lugar que eu não compreendo, estou em êxtase levitando aqui. Uma meditação transcendental, assim, né? Exato. Assim, né? Porque essa é uma coisa que acontece, eu não sei com vocês, pelo menos particularmente assim, comigo, eu consumo arte muitas vezes de uma forma automática. E não acontece todos os dias de eu ter essa coisa transcendental de, tipo, ficar em posição fetal chorando porque eu vi um negócio, porque eu vi sabe? É um negócio que você fala assim, não, de vez em quando acontece. De vez em quando é isso que o Lucas falou. Às vezes quando eu vejo um filme que eu falo, mano, eu fico 3 dias com aquela assim na minha cabeça e ser, caralho. Que nem o cachorro, né? Que ouviu falar em cocaína, né? Exatamente. Que nem a série que eu indiquei no último programa, depois dei uma olhada. Exato. Então tem, mas não é um negócio que, sei lá, particularmente não acontece todos os dias e não tem problema não acontecer todos os dias. E daí na hora que não acontece todos os dias é que entra nesse ponto de entretenimento. Então na hora, se aquela arte não está servindo para mim, para me conectar ao inexplicável, ela deixa de ser arte? Também não, porque alguém pode ser que esteja se conectando com aquilo dessa forma, enquanto que eu estou ouvindo aquilo como se fosse um negócio. Tem uma frase uma música do Milton Nascimento, que é o artista deve ir aonde o povo está. E o povo é muita gente também, né? Mas o povo é muita gente, é que você fala pro povo, certo? Você tá se comunicando com alguém. E não necessariamente você se comunica com todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que é uma coisa muito pessoal. Enfim. Bom, eu queria levar o assunto para um outro lado que o Raul tinha colocado ali, que eu achei bem legal. Que a gente tem, parece que não, gente, mas a gente tem um roteirinho. Tem algumas coisas. A gente nunca segue o roteirinho, mas tem algumas coisas que tem aqui que são interessantes. Porque a gente estava falando justamente, né, da obrigatoriedade. Então, acho que a gente já definiu isso do artista. O artista não tem obrigação de fazer nada. E a pessoa que está ouvindo também tem obrigação de fazer nada, né? Essa arte muito louca, a grande verdade é que está todo mundo testando. E daí pode ser que demete, pode ser que não demete, né? Meio essa ideia, né? Pode dar match para um, pode dar match para outro. Mas a gente hoje está passando por um período extremamente polarizado, estamos passando por uma época em que tudo é verdade e tudo é mentira e ninguém sabe de nada e, tipo, brigas e tal. E uma das coisas que o Raul colocou aqui é sobre as brigas ideológicas, né? Porque a gente acaba tendo essa postura de esperar do artista que ele tenha não só posições ideológicas, que ele se use da fama dele, né? De alguma forma, né, para poder passar ideias que a gente acha corretas, né? Então, você é uma pessoa que fala com muita gente, então é importante que você se posicione. Como também a gente espera que a arte dele também seja dessa forma, né? Então a gente acaba tendo, talvez também pelo que o Raul comentou, já não me lembro mais se foi hoje ou se foi no outro dia também,
que talvez porque a gente ter passado por um período em que ninguém podia falar nada, né? E que você tem uma censura e tal. Então a gente meio que criou, talvez seja uma coisa de Brasil, não sei, de que o bom artista é aquele que aponta o dedo e mostra que isso daqui está errado e todo mundo tem que andar para esse, né? Então eu queria falar um pouco mais sobre isso, né? O artista, ele tem que comprar brigas ideológicas, ele tem que estar dentro do negócio, ele tem que usar o espaço que ele tem, ou não. Dever, assim. Exato, como dever cívico. A Mari tá querendo falar, pode falar, Mari. Eu acho que a arte ela não precisa ser contestadora, porém, eu acho que ela tem esse papel também. Ela engloba, sim, esse papel. Até pelo fato dela ser uma voz de um momento social e de uma, né, que nem o Raul tinha comentado, né? Na verdade, um contexto cultural. Né? Então eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que a gente não pode usar isso como algo definidor só, mas ela engloba, sim. Mas também não deixa de ser, né? Desculpa. Enquanto a gente estava conversando, eu estava pensando assim, a beleza existe na natureza, assim, né? Sim. Mas, né? A vida... Pede nem perdão. A vida, né? O mundo que a gente vive, ele é muito bonito. Ele também é muito complexo, ele é muito... Depende do mundo horrível, que você vive. Exatamente. Ele é muito horrível, ele é muito violento, mas ele também é muito bonito. Né? E tem beleza em várias coisas que são horríveis também, né? Eu lembro quando o meu avô morreu, eu tava falando com um amigo meu que a gente tinha uma banda junto, assim, e ele como é que foi, né? Ele me perguntou. Eu falei, cara, puta, foi mal triste e tal, não sei o quê. Mas aí eu comecei a falar umas coisas, assim, pra ele, do tempo com a família. E eu falei assim, cara, foi muito bonito, assim, sabe? Foi muito bonito. É quando eu falei, ele, no caso, esse meu amigo é psicólogo, né? Ele olhou pra mim e falou assim, eu também acho, assim, não queria falar porque... Não queria parecer, tipo, insensível, que é bonito se eu vou morrer. Não que eu queira que meu avô morra, né? Não queria que meu avô morresse ou que alguém morresse. Mas tem uma beleza, no fim. Tem uma beleza, que nem a gente estava falando do pôr do sol. Tem uma beleza no relacionamento das pessoas, assim. Do mesmo jeito tem a violência, assim. Então tem todo... Eu tenho a impressão que a arte é o ser humano tentando criar isso que ele vê fora dele. E essas experiências, entendeu? Então, é um eco da experiência, que tem a ver com esse negócio que a gente falou de onde está inserido, tanto socialmente, né, que acho que é numa plural, quanto no só eu, né? Só a minha experiência, só a experiência do Pedro, né? E transmitir para alguém depois, porque de repente eu vendo a borboletinha voando e putz, eu tive uma epifania, foi uma coisa super linda, e ninguém estava lá, e ninguém estava dentro da minha cabeça, e de repente, mas como é que eu posso mostrar isso para alguém? Como é que eu posso... Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um dever, né? Artistas de qualquer mídia que seja, né? A gente tem o dever de, já que a gente, em tese, tem essa sensibilidade mais aguçada, né? Por isso que a gente decidiu ser artista e tal. Eu acho que a gente tem o dever de levar isso para as pessoas. E isso não é sempre coisa bonita. Por isso que eu falei que nem existe a estética do feio, entendeu? Filme de terror, não precisa ser um filme de terror zoado, mas tem filme de terror que é muito bom, é a estética do feio. Talvez o metal seja a estética do feio. E tem muita música de metal que é muito boa e faz muito bem para muita gente. É arte também, né? O Francis Bacon, que é um pintor que eu gosto, ele fazia umas coisas grotescas, assim, sabe? As pinturas são medonhas, assim. E é muito lindo eu ver no quadro do Francis Bacon. Eu não sei explicar porque que eu acho bonito, porque é um monstro, assim, fálico, assim, sabe? Então, tipo, por que é bonito, sabe? Hello, né? Mas Acho que você precisa conversar mais com esse seu amigo aí. O psicólogo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu acho que é nosso dever, de nós 5 aqui, de toda a classe artística como um todo, né? Talvez seja ruim eu falar isso, não sei. É uma coisa legal falar, porque qualquer um pode fazer, né? Talvez eu estivesse voltando a academizar o negócio, academicizar, né? Você falou uma palavra Não, acho que é o contrário, Dani. Você falou uma parada sobre a borboleta, que é exatamente isso. Às vezes a gente percebe e enxerga alguma coisa que a gente sabe que
E não é que a gente sabe por entender de uma forma pretensiosa, eu sou um gênio e eu sei que isso é bom pra você, mas a gente sabe que existe um despertar humano pra cada pessoa e etc, etc. E é uma sociedade, mano, eu preciso te mostrar esse despertar. E isso de ser humano para ser humano, né? Quando a gente conversa uma coisa, quando você fala, nossa, eu vi um filme e eu vi tal coisa num filme, assim, assim, assado, e aí você conta pro outro uma coisa que você observou e percebeu, e automaticamente aquela pessoa tem aquele susto que a Mari falou, que é o dar risada, que fala, nossa, sério, pode crer, nunca tinha percebido isso. E aí, talvez eu concorde com você nisso também, que é a partir da hora que você diz que você vai fazer, então faça. Ninguém pediu pra você falar nada. Então, se você falou que você vai fazer, então faça. E aí eu acho que tem esse dever, sacou? Não é pretensioso, não é um dever pretensioso, porque você é o sabe-tudo e você é a pessoa que tudo que você disser será artisticamente competente para passar alguma coisa pro outro. Mas se você observa, vê. Se você observa, diga. Se você observa, mostra. Se você percebeu, expressa, põe, divide, compartilha. Eu acho que é uma coisa de sociedade. Eu acho que é uma coisa de comunidade. Mais do que sociedade, eu diria de comunidade. Boa. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo e se existe uma coisa, mano, que é compartilhável artisticamente nesse tipo de comunidade, são as artes que são as mais expostas como perigosas ou até fora da lei. Por exemplo, o picho, isso é uma discussão extremamente, mas eu queria deixar isso bem claro, assim. É uma coisa que é absurda, cara. É um absurdo. É um cara que sobe um prédio e vai lá e deixa tudo feio. É isso que você falou. Existe todo um raciocínio por trás daquilo. Por mais de que um raciocínio, para não levar para esse lugar do filosofal, né? Mas existe um sentimento por trás daquilo. Existe uma comunicação por trás daquilo. Existe uma realidade. Mostrar uma necessidade de deverem mostrar para o seu grupo, para a sua comunidade, que existe algo acontecendo. Você bem superficial, mas, por exemplo, olha, você frequenta um lugar que não é seu. Você trabalha num lugar que não é seu. Você, sabe, diversos tipos de comunicações, às vezes. Estou sendo bem simplista, mas para deixar claro algumas posições. E é muito louco isso. Talvez seja esse dever. E você conversa com todo tipo. O hip hop é muito disso, assim. Existe uma comunidade. A capoeira é muito disso. Existe uma discussão gigantesca hoje sobre a capoeira, sobre diversas questões raciais, assim, porque a capoeira é muito disso. Existe uma comunidade que precisa entender algumas coisas que às vezes, e talvez aí também seja isso um dever artístico, às vezes existe também, e eu não quero parecer, como é que fala? Tipo, esses papos de iluminista, sabe? Não é isso. Mas às vezes uma comunidade dentro de uma sociedade é privada de algumas coisas, de alguns entendimentos, de algumas sensações. Para mim, e eu vou fechar o assunto falando que nem a Mari, eu vou trazer o nó, tá? Espera só um pouquinho. Para mim é prazeroso criar o meu filho. Para mim é prazeroso, sendo quem eu sou, criar o meu filho. Trazer pro meu filho a possibilidade de se sentir no direito em sentir sensações e poder expressá-las com tranquilidade como uma pessoa, entende? E algumas pessoas puderam trazer como, então eu vou deixar claro, é muito importante para mim como uma pessoa preta na sociedade brasileira poder trazer para o meu filho, que é um garoto preto na sociedade brasileira, que é uma sociedade racista, que ele pode sim ter sentimentos e ele pode expressar esses sentimentos. E o rap já estava falando isso como progresso de artístico nos anos 90. Super com arma na mão, com oclão, e não sei o que, mas falando assim, você pode amar, você pode gostar, você pode se expressar, você pode chorar. Quem diria que o Mano Brown um dia faria uma apologia ao choro? E aí você fala, não é possível, o cara tem uma poesia que a música dele começa dizendo a Jesus chorou. No fim das contas o cara diz o seguinte, mano, se você acha que Jesus é um extremo pra você, até ele chorou, você pode chorar também. Hoje eu posso falar isso com meu filho sem precisar de um ar gangsta, porque a gente pode abandonar até isso também. Então eu acho que o dever de artista, agora eu volto para esse lugar, o dever do artista tá aí. Talvez ele sentiu, talvez o Brau tenha sentido nesse dever de me contar isso, para que eu pudesse com maior doçura hoje poder contar isso pro meu filho.
Entende? Então acho que tem esse dever também do artista na sociedade. E o filho dele, inclusive, fala de tudo isso. O filho do Brau, o Kairê, fala isso com toda doçura. Então eu acho que existe também essa obrigação artística de contar para sua comunidade, de contar para sua sociedade algumas coisas que você talvez deva fazer, entende? Que talvez você, mais do que dever, que você possa fazer. Tem um dever aí, né? Tocou em um momento, né? É tipo a epifania que o Daniel estava se referindo, né? Exato. Porque só eu vou perceber isso. E de repente, se eu percebi isso num lugar que ninguém percebeu, tipo a borboletinha, transformar isso num outro tipo de expressão para que mais pessoas possam de repente entender, chegar, né, nesse lugar. Exato. É que a arte pode te levar para um lugar fora do racional, né? Acho que esse que é o grande barato. Eu acho que o que a gente discute muito de se um artista deve ou não se colocar nas coisas é porque ao explicar as coisas de uma forma artística, você toca em lugares menos jornalísticos, né? Então uma coisa é eu dizer, uma pessoa caiu e morreu no meio da rua. E outra coisa é escrever construção, certo? Que é tipo... Eu não tô simplesmente virando e falando assim, tô jogando um fato, e esse fato pode te pegar, pode... Não, eu quero que te pegue. Então, quando eu quero que você perceba o quanto isso é um absurdo e o quanto isso é ignorante, né? Isso. E daí, então, a arte nos traz essa possibilidade de você falar com as pessoas não de uma forma só racional, como o Lucas estava falando, e vai te levar para um lugar além. Sendo assim, a arte é uma baita de uma arma. Certo? Acho que esse é o grande ponto. Tem uma coisa que eu aproveito muito da época que eu era da igreja, né? Um padre escreveu uma vez sobre como que é ser músico na igreja e tal. E ele usa uma figura que eu acho que é bem interessante. Ele falava que a música, daí isso pode se levar para todas as outras artes, é a ponta da flecha. Então o objetivo da música e da arte é abrir. E ela abre de um jeito inexplicável, simplesmente abre todo mundo. Depois do que vem depois, daqui a pouco você coloca o que você quiser. E por isso que é uma baita de uma responsabilidade. Porque você usou a arte e você abriu a ferida, né? Agora, o que você vai colocar depois como mensagem? Você pode destruir uma pessoa, você pode destruir uma sociedade, pode ser o objetivo, você pode enaltecer alguma coisa, você pode fazer a pessoa se entregar para uma felicidade, para uma tristeza, enfim, né? Então a arte tem esse poder, ela tem esse poder de nos levar a fazer uma coisa racional, se tornar algo mais forte, para que daí, a partir daquilo, provavelmente, talvez a gente tenha mais força, né? Mais vontade de agir, porque uma vez que aquilo me pega de uma forma não só racional... Empática. Mais empática, exato. Mais humana, né? Acho que fechando tudo isso que a gente está conversando, né? Então não é só uma matéria, não é só um fato. Não, eu passo a ter empatia com aquilo porque aquela arte me levou para aquele lugar. Eu vivi aquilo. Parece que você, de alguma forma, você está vivendo junto com aquele personagem, aquela sensação que está acontecendo e tal. Então, por isso que eu acho que a gente acaba tendo essa visão de que a arte ela é algo muito forte, e sendo algo muito forte, ela não deveria ser mal usada, né, para coisas não tão legais, e ao mesmo tempo ela também não pode ser simplesmente tipo, foda-se, não precisa, não tenho que entrar nesse lugar, porque, ela é uma baita arma, não usar essa arma, né, é aquilo, é de vocês... Existencial. Por que não? Né? Mas se a arte atinge, se a música, a arte atinge cada um de uma forma, como que você consegue calcular esse tipo de coisa? Porque às vezes você pode estar falando que isso é feio ou isso é bonito, não com uma pretensão, sabe? E cada um vai absorver aquilo de uma forma diferente. Mas eu acho que existe esse de forma diferente, mas é aquilo que eu falei daquela parte que acontece poucas vezes na vida, entendeu? Porque, no fim das contas, a gente tem uma cultura igual. Por mais que cada um tenha o seu jeito, mas a gente tem uma forma de falar parecida, a gente tem coisas parecidas. A gente sabe que, por mais que alguma pessoa possa ter isso diferente, mas quando você monta uma música, uma trilha para cinema, você sabe quais são os acordes que você tem que usar, qual é o tipo... Porque existe um pretexto... Isso, exato. Sim. Existe um pretexto, mas concorda comigo? Se eu quero... a gente também, por isso que a gente estuda e tem a erudição da coisa, a gente sabe que o meio do caminho da arte,
pode existir uma técnica, você atinge as pessoas de uma forma parecida. Vai ser poucas pessoas, não estou dizendo que não existem, não estou dizendo que isso não seja uma possibilidade, mas vão ser poucas as pessoas que vão achar lindo, maravilhoso e não vão sentir medo de um filme de terror. Certo? Porque ela pode acontecer isso, a arte pode fazer você transcender de uma outra forma, mas eu quero dizer, a pessoa, quando existe um certo lugar em que você sabe que, bom, a maioria das pessoas provavelmente vai sentir isso daqui, quando eu fizer isso, entende? Porque nós temos um background cultural parecido, certo? Então, você entende que, tipo, para nossa sociedade, para as pessoas próximas, né, que tem um background cultural perto do meu, na hora que eu fizer isso daqui eu vou causar tal sensação, porque a gente, pode ser que várias saiam disso, mas pelo menos, sei lá, 80% das pessoas vão acabar Pedro, sentindo a mesma coisa. Eu discordo um pouco de você. Eu acho que tem a ver, claro, né? Isso que você está falando é de, por exemplo, a grande maioria das músicas que a gente vai compor, ela tá dentro do tonalismo, né? Então a gente vai usar o sistema tonal, então porque a gente já sabe como ele funciona. E o que se existe esperar... um background cultural. Existe esse background, na verdade, por exemplo. Uma vez que você sempre ouve uma coisa alegre naquele acorde, você tem uma tendência a achar aquilo alegre. Só que assim, né? A arte, ela procura novos lugares, primeiro isso. E a humanidade andou culturalmente por causa dessa busca de novos lugares mesmo e de dar novas expressões para outras coisas, mudar, enfim. E outra coisa que eu não gosto da ideia de colocar dogma na arte, por exemplo, do tipo, vou usar isso para o bem ou vou usar isso para o mal, o que é bem, o que é mal, o que é a interpretação de cada um. Então, eu acho que, assim, cara, a arte é neutra, eu acho. Ela é aquilo que você interpreta, ela é aquilo que você está passando, né? Pensando nos dois pontos de vista aqui, mas eu não acho que... não, então a arte é algo que pode influenciar pessoas, então vamos usar ela para o bem, mas para o seu bem. Aí a discussão fica muito... bens e maus universais. Vamos entrar num lugar polêmico? Vamos entrar num lugar polêmico. Lembra daquela exposição que teve do cara nu? No museu? Sim. Foi do corpo. Tem várias, né? No MUBI. Não, teve em São Paulo foi no MAN, né? Não, acho que não foi em São Paulo, foi no Sul. Que teve o do corpo humano lá, e aí tinha o cara nu. Ali. Entrou uma criança, né? Se você. Entrou a criança. Aí, tipo assim, você vai perguntar pra mãe da criança ali, ela fala: é o corpo de um homem. Expus minha criança. Aí você vai perguntar pra tiazinha lá que tava protestando. Expôs a genitália do cara, não sei o que, a criança viu genitália. Não, eu fui um pouco mais longe, Mário. Eu acho que é um hino nazista o problema. É isso que eu quero dizer de usar para o mal, entendeu? Uma coisa que, reconhecidamente pela humanidade, é algo que não é legal as pessoas saírem matando as outras. Daí você vai lá e faz um hino que faz as pessoas saírem de casa empolgadas para matar as outras. Propaganda é arte? Entendeu? Então, eu queria falar disso aí, porque quando o Pedro estava falando... Então aí a gente entra nesse Mas lugar, ela causa um sentimento, você consegue juntar as pessoas através dos sentimentos, através de habilidade, para fazerem coisas ruins se você quiser, entendeu? Tudo bem, mas será que isso é arte? Então, mas Mário, eu acho que sim, porque se a gente pegar, desculpa, historicamente, eu tinha pensado isso quando o Pedro estava falando, eu queria levantar dois exemplos. Eu ia falar do nazismo, eu ia falar também da propaganda comunista na Rússia, tá? Para ficar neutro aqui na direita e na esquerda, tá? Não estou me posicionando. Uma estética, né? Exatamente, criou uma estética. Tem arte, propaganda política que era muito linda, não? E eu não estou falando da funcionalidade dela, tá? Tem pôsteres soviéticos que eram maravilhosos, tem coisas maravilhosas na propaganda. É complicado eu falar isso, mas eu acho que é verdade. Tinha coisas bonitas na propaganda, esteticamente falando. Então, o que me deu esse gatilho aí foi quando o Pedro falou que é uma arma poderosa, tá ligado? Exato. Então ela tem o poder de mexer com as Porque pessoas. Porque dentro desse bonito, né? Dentro desse bonito na estética, ele pode te roubar de outra forma. Para mensagem. Exatamente. É a ponta da flecha. Pode, mas eu acho que lá dentro. Mas aí eu acho que a gente falar que a arte ela só ir para esse discurso, olha só, gente. Ir para esse discurso do tipo
Ela é uma arma, então a gente não pode deixar os caras maus se apropriarem dessa arma, né? Não, porque eles vão se apropriar de qualquer forma. Eles vão se apropriar de qualquer forma, porque eles são humanos e a arte é meio que inerente, né? Não, o que eu quero dizer é que talvez você se sinta mais levado a fazer uma besteira, a arte pode te ajudar a isso. Se você lê num negócio assim, mate pessoas, talvez isso, você fala, não vou matar pessoas, mas se aquilo tá dentro de um contexto que tá mexendo com você, com o seu coração e te levando para um lugar e tal, às vezes aquela frase, ela entra de outra forma. Então, acho que esse que é o problema. A gente nunca vai conseguir ter controle disso. Assim, quando a gente tem controle de nada no mundo, Exato. Né? Mas é só para querer dizer que justamente a arte pode ser usada para o mal. Não significa que, assim, vamos cortar o dedo de pessoas que, para elas não conseguirem tocar violão, certo? Não é isso. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Sim. Isso, né? Eu acho que esse caso que a gente está falando da propaganda política ou é um abuso da arte, entendeu? Exato. Não é saber o poder da arte. Exato. Ok. É um abuso da arte. É um abuso. Ela está sendo usada, né? Ela não deixa de ser arte, né? Que nenhuma pessoa abusada não deixa de ser uma pessoa, graças a Deus. Né? É pegar o carro para levar a pessoa para um lugar ou pegar um carro para atropelar alguém. É tipo, é a ferramenta. Exato. Isso sim. Exatamente. Isso sim. Mas ela é a ferramenta. Acho que o grande ponto é esse. O grande ponto é que ela realmente nos atinge de uma forma que é uma ferramenta. Acho ela que consegue ser direta, né? A arte, ela Exatamente, consegue ela ser consegue abrir caminho para coisas que outras coisas não conseguem abrir caminho, entendeu? Que você fala, eu acho que é isso, esse abuso que o Dani tá falando que pode ser usado errado, né? Que você fala, é desde essas coisas absurdamente absurdas que a gente está citando, mas o meio termo, que é a pessoa virar e falar assim, poxa, eu quero fazer minha propaganda política e eu quero que as pessoas sintam que eu sou um cara honesto e que eu sou uma pessoa do povo. Daí faz aquele forró bonito, que leva a pessoa, né, que transporta a gente para uma brasilidade super legal e que é tudo alegre e que o país é muito incrível e que é tudo lindo, que basta, você entendeu? Você fala, pô, é jogo baixo, porque a gente sabe, que a pessoa que isso vai gerar na maior parte das pessoas, enfim, não é em todo mundo, mas na maior parte das pessoas vai te trazer para um caminho, para um lugar que você vai naturalmente ligar aquela pessoa, pô, esse cara é gente boa. E esse jogo baixo também acontece na música, por exemplo. Esse jogo baixo eu acho que também acontece na música, também acontece aquela coisa do tipo... Qual é a expressão que você tinha usado, Daniel? Não é usar pro mal, Abusar. Abuso? Abusar isso, abusar de uma forma abusada, assim. Você faz umas contas matemáticas onde abusado. Desculpa. Onde você sabe que X mais Y vai resultar isso. E do mesmo jeito que pode causar porque assim, vamos entender o seguinte, a gente também não pode falar que a música, que a arte de uma pessoa, ela pode tocar de qualquer forma as pessoas, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, sendo que a gente está falando que propagandas desse tipo, usando a arte, não vai. Então, ou vai ter que ser um lado ou vai ter que ser do outro. E eu concordo que a arte, ela pode e consegue sim ser direta. Tanto que eu dei o exemplo aqui do Brau, tocou diversas pessoas nas periferias do Brasil, mas tem muita pessoa que você precisa até hoje conversar e explicar a mesma coisa. E existem outros movimentos que surgem de outras formas para explicar a mesma coisa de outras formas. Então, que tem a ver também, Lucas, desculpa interromper, com aquilo que você está exposto. Então talvez uma letra que a letra do Mano Brown fez, ela fala com algumas pessoas e com outras não. Porque consegue ser direto. Eu acho que é aí que eu queria chegar. Consegue ser direto porque você sabe para quem você está falando. Você sabe para quem você... Por isso que existe desenho para criança. Você assiste e parece que tomou um doce. Você fala, mano, o que aconteceu? De repente o Ben 10 tá com 700 cores, mano. O que rolou? Então existe uma ciência por trás disso. E por trás dessa ciência, que é até a técnica que a gente estava falando, que tem que ter para tocar um instrumento, eu acho que antes da técnica ainda existe uma ciência que pode abusar disso. E aí... fica a minha crítica, mas para finalizar, na música também existe muito disso, essa ciência para usar desse abuso, para que venda, nananana, e aí depois a gente sofre o rebote disso, que é o que eu estava falando no episódio da semana passada. Como tem essa ciência que passa por todo esse processo e faz acontecer uma venda, a galera olha para a venda e fala, eu preciso ser isso aqui. E aí faz exatamente o processo contrário, só que fica batendo nesse ping-pong entre o abuso e depois ser abusado por isso, e nem tá sabendo. Entre o abuso e ser abusado, assim, e repetir esse padrão, enfim. É esse tipo de cuidado, por exemplo, que a galera do hip hop em geral
tem cuidado sempre com as suas evoluções, a evolução das suas expressões artísticas. É esse cuidado que tem. Tem até uma galera que é muito noventista, oitentista, assim, que não quer largar aquele jeito de fazer rap, não quer largar aquele jeito de fazer outro tipo de arte. Tem uma galera falando, calma, a coisa precisa evoluir, e ao mesmo tempo falando para os que acham que evoluíram demais, calma também, vocês estão sendo abusados por uma coisa que vocês nem sabem o que está acontecendo. Então, talvez também, e para finalizar, o papel do artista na sociedade seja também fazer esses cálculos e saber aonde está, para onde vai, etc. O fato é que quando entra dinheiro na parada, daí sim é que o poder, fica, né, nesse limite onde a gente não quer. Porque aqui a gente falou, logicamente, a gente precisa pagar as contas, né? Então eu já tive, para gente citar casos extremos, por exemplo, a gente já recebeu mais de uma vez mensagem de pessoas dizendo que a Music Dot, por exemplo, é uma coisa do diabo por causa disso. Porque a gente cobra para ensinar as pessoas algo que é divino, e tocar um instrumento é algo assim, tipo, é uma arte, você não pode cobrar por isso. Já recebemos mais de uma vez, inclusive, Sério? essa mensagem. Até porque tocar, né, diferentes. estudar música não gasta tempo. O universo para, né? Não, voltando então, pro Goku, né? É aquela caverna do Goku. Você entra na caverna do Goku e 1 minuto lá, 10 anos lá é 1 minuto fora da caverna, né? E aí o planeta do Senhor Kaiô. Ah, obrigado. É que eu não assisti. E aí, tipo, né? Você não gasta tempo, você não gasta a sua vida. Aquilo não é a sua vida, né? Mas é como assim, é como colocar num pedestal também tão absurdo, que é do tipo, isso daqui é tão divino, que isso não pode ser tocado ou mediado pelo dinheiro. Então é um oposto, né? Que assim, tipo, nada pode ter a ver com dinheiro. Então se você... É que a gente que tem experiência de igreja ouviu muito isso, né? De tipo, você não pode cobrar pra tocar na igreja, porque, tipo, é um negócio... Então é pior ainda, né? Mas vem esse discurso de, cara, isso daqui é uma coisa extremamente divina e tal, você não pode colocar nada que tire essa divindade, né? E o outro oposto. Então a gente quer dizer para as pessoas, não, gente, isso aqui é um trabalho. Isso aqui é como todo outro, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho o meu esforço, eu tenho o meu estudo, isso precisa ser remunerado. Daí existe o outro oposto, que é do tipo, cara, só vale a grana. Se eu abrir uma escola de música online, eu vou ter dinheiro, né? Eu não estou interessado em comunicar nada, eu não estou interessado em fazer nada, eu não preciso levar coisa para lugar nenhum. Se eu tiver que fazer 15 músicas, uma idêntica à outra, dane-se, porque o que eu quero mesmo é dinheiro no bolso. E vambora, e não estou preocupado com estética, não estou preocupado com a minha posição de artista, não estou preocupado que eu posso mudar o mundo através disso ou não, que eu posso estar fazendo mal para alguém ou não. Vambora, eu quero dinheiro no bolso, porque a falta total, talvez, de uma consciência artística, de uma consciência estética, né? Então, o mundo tá aí, né? Alguns lugares vão um pouco mais para cá, alguns lugares vão um pouco mais para cá, e não existe o certo. Quem sou eu para dizer, né, que a gente levantou no último podcast, que o menino que nunca teve nenhuma possibilidade na vida, de repente consegue ganhar grana, ele fala, cara, eu quero mais, eu me abaixo para tudo que mandarem eu fazer aqui, que eu quero é a grana, também não tá errado, né? Principalmente é o sistema que deixa eles passar por essa necessidade. Eu seria arrogante ao ponto de falar que talvez você tenha chegado numa linha onde, para mim, deixa de ser arte, entendeu? Não que quem a gente estava falando, você falou antes, que não possa ter o elemento, estou fazendo arte e estou ganhando dinheiro porque eu preciso comprar feijão, né, no mercado, para não morrer. Mas quando a funcionalidade do negócio é absolutamente, tipo, eu ser um rockstar, absolutamente, assim, eu acho que tipo começa a chegar num lugar, pode ser que para alguns sim, para alguns não. Tem gente que talvez também faça arte desse contexto, claro, talvez não, claro que tem. Mas o ideal é quem consegue fazer os dois, né? Quem consegue fazer arte ao mesmo tempo ficar bilionário. Tem um lance que a Mari falou que é importante. Se propaganda é arte, isso é arte também e já era, velho. Não, mas acho que entra na categoria do abuso. Não, mas a questão é que não é o artista que define o que é arte. O que define o que é arte são as pessoas que consomem aquilo. Então voltamos para a primeira frase do Pedro. Então, mas aí a loucura disso tudo que o Pedro falou agora concluindo, né? É que por mais que o artista não considere aquilo, ou ele tá cagando para aquilo, ele quer dinheiro e acabou,
Tem pessoas que vão ouvir aquilo e vão levar isso para um lado X ou para um lado Y. É igual o jogo de vôlei que a gente estava falando. Exato, Ninguém tá com intenção de te passar nada aqui. Você que foi e absorveu isso. E é a mesma coisa do outro lado. Por isso que eu acho que é necessária essa responsabilidade que o Pedro estava falando. Porque do mesmo jeito que você comunica A, você também comunica B. Do mesmo complicado jeito demais, meu Deus. Do mesmo jeito que você direciona para um lugar e... Que loucura. Mas a gente conseguiu enrolar 1h30 aqui quase. Aê! Olha lá. Falando um monte de besteira aqui de abobrinha, ó. Quem sabe? Um monte. E eu acho que acho que a minha teoria aqui, né, para onde a gente quer ir, e a missão de Music Dot para isso, é justamente então se a arte está muito mais em quem aprecia do que em quem faz. Então é justamente ajudar você a apreciar a arte também, né? Acho que a gente mostrar todas essas coisas, esses lados, e a gente ajudar nessa formação para você poder ter ideia, para você poder simplesmente apreciar as coisas com consciência, e não consciência no sentido de que você precisa racionalizar as coisas, mas de você entender que, puta, eu gosto disso mesmo. E, sensibilizar o seu olhar para o mundo. Exatamente, a aula de percepção, sabe, Mari? Já ouviu falar? Né? Já ouviu falar, Lucas? Já ouvi, pô. Mas também não acreditar... Caramba, vou ter que deixar essa crítica pra gente acabar. Não, eu acho que, tipo... você tem que acreditar, então, que a arte é o jeito que você enxerga e não o que entrega. Tome cuidado, porque você não sabe o que está sendo entregue para você. E aí você pode achar que você é artístico demais em compreender uma coisa que é ruim, sendo que está sendo embutido para você propositalmente é ruim, como os exemplos que já foram citados aqui. Então, sim, talvez não seja isso também. Não é nada. Ô, louco. Então, o objetivo era a gente ficar 1h30 aqui conversando e não chegar em lugar nenhum. Era esse o objetivo mesmo do podcast. Porque tem coisas que simplesmente são inexplicáveis. É igual, ó, aproveitando o gancho, é igual o episódio que eu e o Lucas gravamos sobre música boa e música ruim. Se você quiser saber como foi essa discussão, vai lá no Spotify, no Deezer. Não hoje, que você não aguenta mais ouvir a gente. Não, 1h30 de conversa, vem mais 1h30. Não, vai fazer outra coisa. Nem a gente consegue mais. Exatamente. Gente, que prazer fazer mais este episódio para vocês. Espero que vocês tenham curtido junto com a gente. Mais uma vez, se você está aqui até esse finalzinho, não esquece de curtir o vídeo. Já ficou até agora, né? Então, curte aí, manda um comentário, aquele afago na alma aqui pra gente, dizendo que você gostou desse podcast, que você não concorda com nada do que a gente disse, mas que arte é isso, a gente pode fazer o que a gente quiser, não tem problema. E se você também não gostou, você pode dar o dislike. Eu imagino que você não gostou, você não está até agora aqui me ouvindo, mas deixa aí nos comentários também sugestões de temas. Você tem coisas aí que você fala assim, nossa, eu queria muito ouvir esses loucos aqui falando sobre esse negócio. Manda pra gente, tá? Que vai ser muito legal. Estamos nessa época de angariar novos assuntos pra gente falar. Sim. Combinado? Então é isso. Vamos terminar por aqui, que já falamos demais. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.